Prepare-se para uma história de superação e reviravoltas que prova que o destino sempre encontra uma maneira de colocar as coisas no lugar. No relato de hoje, baseado em uma obra de ficção, acompanharemos a jornada de uma mulher que foi humilhada e deixada sem nada, mas que descobriu que sua maior fraqueza era, na verdade, sua maior bênção. Uma trama sobre recomeços inesperados e a força de uma mãe que o mundo tentou destruir. Marina caminhava pela calçada gélida, sentindo o peso da pequena mala de mão, que era tudo o que lhe restava após 4 anos de um casamento que ela acreditava ser eterno. O barulho do portão eletrônico se fechando atrás dela soou como uma sentença definitiva. Ricardo, o homem que ela amou e por quem abriu mão de sua carreira e sonhos, não apenas a expulsou de casa, como garantiu que ela saísse com as mãos vazias. Ele usou cada cláusula do contrato pré-nupcial, cada influência de seus advogados caros, para deixá-la desamparada. Aos 32 anos, Marina sentia-se um espectro do que um dia foi. A humilhação maior, porém, não era financeira. O que martelava em sua mente eram as últimas palavras dele, proferidas com um desdém que cortava mais que o vento daquela noite. Ele a chamou de imprestável, de seca, de uma mulher que não servia sequer para cumprir o papel básico de dar um herdeiro à fortuna da família. Durante anos, Ricardo a convenceu de que o fato de não terem filhos era uma falha exclusiva dela, minando sua autoestima, até que ela mesma passasse a se enxergar como um erro da natureza. A chuva começou a cair de forma persistente, misturando-se às lágrimas que ela não conseguia mais conter. Sem ter para onde ir, Marina buscou refúgio em um pequeno hotel de beira de estrada, um lugar simples que contrastava violentamente com a mansão de mármore onde vivia até poucas horas atrás. Naquela recepção mal iluminada, ela percebeu que precisava de um momento de anestesia. A dor era física, um aperto no peito que a impedia de respirar. Foi quando ela decidiu ir ao bar do hotel, apenas para fugir do silêncio ensurdecedor do quarto. Lá entre as luzes baixas e o som de um piano distante, ela encontrou um olhar que mudaria o curso de sua história. Gabriel, um homem de 37 anos, com traços marcantes e uma aura de serenidade que Marina desconhecia, estava sentado a poucas mesas de distância. Ele percebeu o desespero nos olhos dela, um tipo de tristeza que só quem já perdeu tudo consegue reconhecer. Sem grandes pretensões, eles começaram a conversar. Para Marina, ele era um estranho que não a conhecia como a esposa estéril de Ricardo, e para Gabriel, ela era uma mulher fascinante, envolta em uma melancolia profunda. O que começou como um desabafo se transformou em uma conexão magnética. Naquela noite, movida por uma necessidade desesperada de se sentir viva e desejada pela primeira vez em anos, Marina se permitiu ser levada pela intensidade do momento. Foi um encontro único, uma noite de entrega total onde as palavras de Ricardo foram silenciadas pelo toque de Gabriel. Ela não sabia o sobrenome dele, e ele não conhecia seu passado. Foi um parêntese no tempo. Na manhã seguinte, Marina partiu antes que o sol estivesse alto, deixando para trás apenas a lembrança de um homem que a tratou como se ela fosse preciosa. Ela se mudou para uma cidade pequena, a 3 horas dali, usando as poucas economias que havia escondido durante o casamento para alugar um quarto e começar a trabalhar em uma biblioteca local. O foco era sobreviver, um dia de cada vez, longe das garras e das humilhações de seu ex-marido. No entanto, poucas semanas depois, o destino revelou sua carta mais surpreendente. A fadiga constante e os enjoos matinais, que ela inicialmente atribuiu ao estresse emocional do divórcio, não passavam. Quando Marina finalmente criou coragem para comprar um teste de farmácia, o fez com as mãos trêmulas, rindo de sua própria loucura. Afinal, Ricardo havia passado anos repetindo que ela era infértil, que seu corpo era inútil. Quando os 2 traços vermelhos apareceram de forma nítida, o mundo de Marina girou. Ela caiu de joelhos no chão do banheiro pequeno, chorando não de tristeza, mas de uma compreensão avassaladora. Ela nunca foi o problema. Ricardo, em sua arrogância e crueldade, a enganara ou talvez ele mesmo fosse o motivo da falta de filhos. Mas preferira destruir a saúde mental da esposa a admitir qualquer fraqueza. Agora, ela carregava uma vida,
fruto daquela única noite de conexão verdadeira com Gabriel. Marina sentiu uma força que nunca soube que possuía. Ela protegeria aquela criança com tudo o que tinha, mesmo que tivesse que enfrentar o mundo sozinha. Enquanto isso, em sua mansão, Ricardo seguia sua vida de excessos, convencido de que havia se livrado de um fardo. Ele não imaginava que o tempo, esse juiz implacável, estava preparando um reencontro que ele jamais poderia prever. Marina passou os meses seguintes transformando sua dor em resiliência. Ela cuidou de sua saúde, trabalhou arduamente e preparou o pequeno ninho para o bebê que crescia em seu ventre. Cada chute da criança era um lembrete de que ela era completa, capaz e livre. O bebê nasceu em uma manhã de primavera, um menino de olhos profundos que carregava os traços marcantes de Gabriel. Marina deu a ele o nome de Lucas. Durante 2 anos, eles viveram em uma bolha de amor e simplicidade, longe das notícias sobre a alta sociedade que Ricardo tanto prezava. Mas Marina sabia que, eventualmente, precisaria voltar à sua cidade natal para resolver pendências legais sobre uma herança distante de seus pais que Ricardo tentava bloquear. Ela não tinha mais medo. Ela não era mais a mulher fragilizada que saiu daquela mansão. Marina desembarcou na rodoviária da grande metrópole, segurando Lucas firmemente em seus braços. O menino, agora com quase 2 anos, observava tudo com uma curiosidade vibrante, alheio ao turbilhão de emoções que consumia sua mãe. Voltar àquele lugar era como caminhar sobre brasas, mas Marina não era mais a mesma mulher que fugira dali sob chuva e humilhação. Seu rosto, antes marcado pela palidez da depressão, agora exibia o viço de quem redescobriu o próprio valor. Ela se instalou em um pequeno apartamento alugado por temporada e, no dia seguinte, vestiu seu melhor conjunto de alfaiataria. Algo simples, mas que nela parecia luxuoso devido à sua nova postura. E seguiu para o centro empresarial. O objetivo era claro: confrontar os advogados de Ricardo e liberar os bens que pertenciam à sua família, os quais ele mantinha retidos por pura maldade administrativa. O prédio de vidro e aço refletia o sol da tarde e Marina sentiu um calafrio ao entrar no elevador. Ela sabia que as chances de cruzar com Ricardo eram mínimas, dado que ele costumava delegar essas questões, mas o destino tinha seus próprios planos. Ao chegar ao andar da assessoria jurídica, as portas se abriram e ela deu de cara com a última pessoa que desejava ver. Ricardo estava ali, discutindo algo ao celular, com a mesma expressão arrogante e o terno sob medida que custava mais do que Marina ganhara em 1 ano na biblioteca. Quando ele desligou o aparelho e ergueu os olhos, o choque foi visível. Ele congelou, percorrendo o olhar pelo corpo de Marina, notando que ela estava mais bonita, mais forte e principalmente carregando uma criança. O silêncio que se seguiu foi cortante, interrompido apenas pelo balbucio alegre de Lucas, que tentava alcançar um enfeite na bolsa da mãe. Ricardo soltou uma risada seca, desdenhosa, embora seus olhos traíssem uma confusão profunda. Ele caminhou em direção a ela com aquele passo predatório que antes a fazia tremer. Mas Marina permaneceu imóvel, mantendo o queixo erguido. Ele olhou para o menino e depois para Marina, soltando um comentário ácido sobre como ela deve ter encontrado um benfeitor rapidamente para bancar suas contas, já que ele a havia deixado sem 1 centavo. Ele ironizou a existência da criança, chamando-a de golpe do destino, ainda acreditando piamente na mentira que alimentara por 4 anos, a de que Marina era incapaz de gerar vida. Para Ricardo, aquele bebê era apenas uma prova da suposta promiscuidade de Marina após o divórcio, e não um milagre que desmascarava sua própria crueldade. Marina, porém, não lhe deu o prazer da explicação. Ela apenas sorriu, um sorriso enigmático que o deixou desconfortável, e disse que estava ali apenas para falar com os advogados. A reunião foi tensa. Ricardo, impulsionado por uma curiosidade doentia e um ego ferido ao ver que ela não definhou sem ele, insistiu em participar da audiência de conciliação sobre os bens. Ele não conseguia tirar os olhos de Lucas. O menino tinha algo familiar, algo que não remetia a Marina, mas a uma força que Ricardo não conseguia identificar. Durante toda a sessão, Marina manteve o profissionalismo, ignorando as provocações veladas do ex-marido. Ela exigiu o que era seu por direito,
apresentando documentos que Ricardo pensou ter destruído, mas que ela havia guardado com cautela. Ao final, quando os advogados se retiraram para redigir os termos, Ricardo se aproximou dela no corredor vazio, a voz baixa e carregada de veneno, perguntando quem era o pai daquela criança de hotel. Marina sentiu o sangue ferver, mas respirou fundo. Ela olhou diretamente nos olhos dele e disse que, ao contrário dele, o pai de Lucas era um homem de verdade, alguém que soube valorizar o que ele jogou fora por incompetência e egoísmo. O impacto daquelas palavras atingiu Ricardo como um soco. Ele nunca fora confrontado daquela forma por Marina. Enquanto ela se afastava com Lucas, ele ficou para trás, sentindo uma pontada de dúvida pela primeira vez. A semente da incerteza sobre sua própria virilidade, que ele sempre escondera atrás de ataques contra ela, começou a germinar. Marina saiu do prédio sentindo uma liberdade indescritível. Ela havia enfrentado o monstro de seu passado e saíra ilesa. No entanto, o que ela não esperava era que, ao atravessar a praça em frente ao complexo de escritórios, seus olhos encontrariam novamente aquele par de íris profundas que ela jamais esqueceu. Gabriel estava ali, saindo de uma cafeteria, segurando uma pasta de projetos arquitetônicos. O mundo pareceu parar. O homem daquela noite de tempestade, o pai biológico de seu filho, estava a poucos metros de distância, e desta vez não havia escuridão ou desespero para escondê-los. Gabriel parou bruscamente ao vê-la. Ele a reconheceu instantaneamente. Marina tinha sido o seu maior IC nos últimos 3 anos. Ele nunca soube seu nome, mas a memória daquela mulher vulnerável e intensa nunca o deixou. Quando seu olhar baixou para a criança nos braços dela, Gabriel sentiu uma conexão instintiva, um puxão no peito que a lógica não conseguia explicar. Lucas, geralmente arredio com estranhos, abriu um sorriso largo para o homem, esticando os bracinhos como se o conhecesse de algum lugar ancestral. Marina sentiu o coração disparar, temendo que o segredo que ela guardara com tanto zelo fosse revelado ali, no meio da rua, diante do olhar atento de um homem que ela mal conhecia, mas que era parte essencial de quem ela se tornara. O destino, que até então agira em silêncio, agora preparava o palco para um confronto entre o passado sombrio de Marina e o futuro incerto que Gabriel representava. Gabriel caminhou em direção a Marina com uma expressão que misturava descrença e um brilho de esperança que ela não via há muito tempo em ninguém. O movimento ao redor deles, o barulho do tráfego e o burburinho das pessoas apressadas pareciam ter sido silenciados por uma redoma invisível. Quando ele parou diante dela, Marina sentiu o peso de Lucas em seu colo tornar-se a âncora que a impedia de flutuar diante do nervosismo. Gabriel não disse uma palavra de imediato. Ele apenas olhou para o menino e depois para Marina, os olhos marejados de uma compreensão silenciosa. Ele se lembrou da data, do tempo decorrido desde aquela noite no hotel de beira de estrada, e ao observar os traços do pequeno Lucas, o formato do queixo, a linha das sobrancelhas, a matemática do destino se fechou em sua mente de forma avassaladora. É você, ele finalmente sussurrou, a voz carregada de uma emoção contida. Marina, tentando manter a compostura que havia conquistado diante de Ricardo, sentiu suas pernas fraquejarem. Ela assentiu levemente, sem conseguir articular uma frase completa. Gabriel, percebendo o estado dela, não a pressionou. Ele apenas estendeu a mão e tocou levemente o rosto de Lucas, que retribuiu com uma risada sonora, agarrando o dedo do homem com força. Aquele toque selou algo que estava escrito nas estrelas. Eles se dirigiram a um café próximo, onde o ambiente calmo permitiu que a respiração de Marina voltasse ao normal. Ali, ela descobriu que Gabriel não era apenas um viajante de uma noite. Ele era um arquiteto renomado que estava na cidade para um grande projeto de revitalização urbana. Ele contou que a procurou por meses naquele hotel e na região, mas ela havia desaparecido como um sonho ao amanhecer. Enquanto conversavam, a conexão que sentiram anos atrás renasceu com uma força ainda maior, agora temperada pela maturidade e pela presença real de uma criança que os unia para sempre. Marina abriu o coração, contando sobre o divórcio traumático, as mentiras de Ricardo sobre sua fertilidade e como Lucas se tornou sua razão de viver.
Gabriel ouvia tudo com uma indignação crescente contra o homem que a maltratara, mas também com uma gratidão imensa por ter, finalmente, encontrado sua família. Ele deixou claro que não pretendia ser apenas uma sombra no passado dela, mas sim um pai presente e um companheiro. Marina, embora cautelosa devido às cicatrizes que carregava, sentiu que pela primeira vez em sua vida adulta, não precisava carregar o mundo nas costas. Havia uma verdade na voz de Gabriel que Ricardo nunca possuiu: a integridade de quem ama sem querer dominar. Entretanto, a sombra de Ricardo ainda pairava sobre eles. O ex-marido, consumido por uma obsessão repentina após o encontro no prédio comercial, havia contratado um detetive particular. Ele não aceitava ter sido desafiado, e no fundo de sua mente doentia, a ideia de que Marina pudesse ter tido um filho de outro homem, enquanto ele alegava que ela era o problema, feria seu orgulho de forma insuportável. Ricardo queria provar que ela o traíra durante o casamento, usando isso para anular qualquer acordo financeiro, e talvez, por pura vingança, tentar tirar a guarda da criança apenas para destruí-la novamente. Ele observava de longe, através de fotos granuladas tiradas pelo investigador, Marina e Gabriel rindo no café. O ódio borbulhava em suas veias ao ver que ela havia encontrado alguém que parecia ser tudo o que ele nunca foi: jovem, bem-sucedido e visivelmente apaixonado. Ricardo não sabia que estava entrando em um terreno perigoso. Gabriel, além de arquiteto, vinha de uma família influente e respeitada, com recursos que rivalizavam com os dele. Quando Ricardo tentou sua primeira manobra legal para intimidar Marina, enviando uma notificação judicial questionando a paternidade de Lucas, com acusações infundadas de adultério retroativo, ele não esperava a reação imediata. Marina, amparada por Gabriel, decidiu que não se esconderia mais. Ela autorizou um exame de DNA voluntário, mas não para Ricardo, e sim para oficializar a paternidade de Gabriel. O resultado seria a prova definitiva que enterraria as mentiras do ex-marido. A tensão aumentava a cada dia, transformando o que deveria ser um recomeço tranquilo em uma batalha de vontades, onde a verdade era a única arma capaz de libertar Marina definitivamente. Nos dias que antecederam a audiência decisiva, Marina e Gabriel se aproximaram ainda mais. Ele a levou para conhecer sua rotina, integrou-a em seus planos e, o mais importante, conquistou o coração de Lucas de uma maneira natural e profunda. Marina via o filho nos ombros de Gabriel, correndo pelo parque, e sentia que as peças do quebra-cabeça de sua vida finalmente se encaixavam. Ela percebeu que a dor que passou com Ricardo foi um inverno rigoroso necessário para que ela pudesse florescer na primavera que Gabriel trouxe. A força que ela buscava não vinha apenas do amor materno, mas da coragem de se permitir ser amada novamente. O confronto final com Ricardo estava próximo, e ela estava pronta para mostrar ao homem que tentou apagá-la que uma mulher que renasce das cinzas é impossível de ser contida. A manhã da audiência final amanheceu com um céu carregado, refletindo a gravidade do que estava em jogo. Marina vestiu-se com uma elegância sóbria, escolhendo um tom de azul que transmitia serenidade e confiança. Ao seu lado, Gabriel era uma rocha. Ele não apenas fornecia o apoio jurídico necessário através de seus contatos, mas oferecia o suporte emocional que Marina nunca soube que existia. Ricardo já estava no tribunal quando eles chegaram, caminhando de um lado para o outro com a impaciência de quem acredita que o dinheiro pode comprar qualquer veredito. Ao ver o casal entrar, ele soltou um riso sarcástico, tentando intimidar Marina com o olhar, mas ela nem sequer desviou sua atenção para ele. Sua prioridade era Lucas, que havia ficado aos cuidados de uma babá de confiança naquele dia, longe da toxicidade daquele ambiente. Dentro da sala do juiz, a atmosfera era pesada. O advogado de Ricardo começou com uma estratégia agressiva, alegando que Marina agira de má fé durante o divórcio e que a criança era fruto de uma traição extraconjugal, o que invalidaria cláusulas de divisão de bens. Ele usou palavras duras, tentando pintar Marina como uma mulher oportunista. Marina ouvia tudo em silêncio, as mãos entrelaçadas sob a mesa. Quando chegou a sua vez de falar, ela não gritou nem chorou.
Com uma voz firme e pausada, ela relatou os 4 anos de abusos psicológicos, as consultas médicas que Ricardo a impedia de ver os resultados e a constante lavagem cerebral sobre sua suposta infertilidade. Ela entregou ao juiz um dossiê médico que Gabriel a ajudara a recuperar, exames antigos de Ricardo que provavam que o problema sempre fora dele e que ele escondia isso dela para manter o controle. O choque na sala foi imediato. Ricardo empalideceu, sua máscara de superioridade começando a rachar diante de todos. Ele tentou interromper, mas o juiz ordenou silêncio. Marina continuou, apresentando o resultado do exame de DNA realizado com Gabriel. O documento não apenas confirmava que Gabriel era o pai biológico de Lucas, mas as datas provavam, sem qualquer margem para dúvida, que a concepção ocorrera semanas após a separação oficial de corpos e a saída de Marina da mansão. A acusação de adultério de Ricardo caiu por terra como um castelo de cartas. Ele estava exposto não apenas como um mentiroso, mas como um homem que usara a medicina para torturar psicologicamente a própria esposa. A humilhação que ele tentou impor a Marina voltou-se contra ele de forma pública e devastadora. Gabriel então pediu a palavra como parte interessada e pai da criança. Ele não falou de leis, mas de caráter. Declarou seu compromisso com Marina e Lucas e apresentou provas de que Ricardo vinha tentando sabotar a carreira de Marina na pequena cidade onde ela morava, enviando cartas anônimas ao seu local de trabalho. O juiz, visivelmente incomodado com a conduta de Ricardo, não apenas validou todos os direitos de Marina sobre sua herança familiar, como também impôs uma medida protetiva e uma indenização por danos morais que faria um rombo considerável nas finanças do empresário. Ricardo saiu da sala antes mesmo do encerramento formal, incapaz de encarar os olhares de desaprovação, até mesmo de seus próprios advogados. Ele havia perdido tudo: o controle, a reputação e a última ligação que tinha com a mulher que ele subestimara. Ao saírem do tribunal, o sol começou a romper entre as nuvens. Marina parou nos degraus de pedra e respirou o ar fresco com uma sensação de leveza que não sentia há quase uma década. Ela olhou para Gabriel, que a observava com uma admiração profunda. Não havia mais segredos, não havia mais medo do passado retornar para assombrá-la. A justiça dos homens fora feita, mas a justiça da vida era o que mais importava. Gabriel pegou a mão dela e prometeu que, a partir daquele momento, ela nunca mais teria que lutar uma batalha sozinha. Ele a levou para jantar em um lugar tranquilo, onde puderam planejar o futuro, discutindo como Lucas cresceria cercado de verdade e amor, longe das mentiras que quase destruíram sua mãe. Naquela noite, Marina observou Lucas dormindo em seu berço. Ela pensou em como a vida é irônica. O homem que tentou tirar tudo dela acabou lhe dando indiretamente o empurrão necessário para encontrar sua verdadeira felicidade. Se Ricardo não tivesse sido tão cruel a ponto de expulsá-la, ela talvez nunca tivesse cruzado o caminho de Gabriel naquela noite de chuva. O divórcio, que parecia ser o fim de sua vida, foi, na verdade, o portal para sua liberdade. Ela não era imprestável, como Ricardo dizia. Ela era uma fonte de vida e força. Com esse pensamento, ela fechou os olhos, pronta para o próximo capítulo de sua jornada, sabendo que o amor que agora a rodeava era construído sobre rocha, e não sobre as areias movediças da vaidade e do poder. Os meses que se seguiram à audiência foram marcados por uma reconstrução lenta, porém sólida. Marina decidiu não apenas retomar o controle de seus bens, mas também sua identidade profissional. Com o apoio de Gabriel, que respeitava seu espaço e incentivava sua independência, ela abriu uma pequena galeria de arte e consultoria de restauro, algo que sempre amou, mas que Ricardo a proibira de exercer, alegando que uma mulher da posição dele não deveria trabalhar com as mãos sujas. Agora as mãos de Marina estavam cheias de cores e vida, refletindo o estado de sua alma. Lucas, o pequeno motor de sua existência, crescia saudável, sendo o elo final que trazia alegria aos seus dias. Gabriel tornou-se uma presença constante e doce. Ele não tentou substituir o tempo perdido com pressa, mas sim com qualidade, construindo com o filho uma relação baseada na confiança e no afeto genuíno. No entanto, o mundo dos bilionários
é pequeno e interligado por eventos sociais inevitáveis. Marina sabia que, em algum momento, o círculo social de Gabriel e o de seu ex-marido se cruzariam. Esse momento chegou durante um gala beneficente, em prol de um hospital infantil, um evento que Gabriel ajudara a projetar e que era de suma importância para sua carreira. Marina hesitou em ir, mas Gabriel segurou suas mãos e lembrou que ela não tinha mais nada a esconder ou a temer. Ela escolheu um vestido de seda verde esmeralda que realçava seus olhos e caminhou pelo tapete vermelho com uma elegância que vinha de dentro, não das joias que usava. Quando entraram no salão, o burburinho cessou por um instante. Marina não era mais a sombra submissa de Ricardo. Ela era a parceira de um dos arquitetos mais influentes do país. Ricardo estava lá, claro, tentando manter as aparências com uma nova namorada, uma modelo muito mais jovem que parecia desconfortável ao seu lado. Ao ver Marina e Gabriel, ele sentiu um amargor subir pela garganta. Ele tentou ignorá-los, mas a presença de Marina era magnética. O que mais o irritava era ver como Gabriel a tratava, com um respeito e uma admiração que ele nunca fora capaz de oferecer. Em um momento de fraqueza e embriaguez, Ricardo abordou Marina perto do terraço. Ele tentou mais uma vez usar suas táticas de intimidação, sussurrando que ela teve sorte e que a criança era apenas um erro que ela usou para se dar bem. Marina, porém, apenas o olhou com piedade. Ela percebeu que Ricardo era um homem pequeno, trancado em sua própria redoma de ouro e solidão. A diferença entre nós, Ricardo, ela disse calmamente, é que eu aprendi a amar, enquanto você só aprendeu a possuir. Lucas é o fruto de um momento de verdade, algo que você nunca vai entender. Ela deu as costas, deixando-o falando sozinho sob o luar. Aquela foi a última vez que ela permitiu que as palavras dele tivessem qualquer peso em seu coração. Gabriel apareceu logo em seguida, entregando-lhe uma taça de água e um sorriso reconfortante. Eles ficaram ali, observando a cidade, sentindo que o passado estava finalmente enterrado. A vida de Marina agora era plena. Ela tinha um trabalho que amava, um filho que era seu milagre e um homem que a via como sua igual. O drama que quase a consumiu tinha dado lugar a um romance maduro e profundo. As notícias sobre a derrocada financeira de Ricardo começaram a circular pouco tempo depois. Seus investimentos arriscados, motivados pelo ego e pela necessidade de provar que ainda era o melhor, começaram a falhar. Ele se viu envolto em investigações de fraude que Marina, em sua época de casada, já suspeitava, mas que ele sempre abafava. O destino estava cobrando seu preço. Enquanto ele enfrentava tribunais e a perda de seu prestígio, Marina vivia a paz de sua casa. Ela e Gabriel decidiram se casar em uma cerimônia íntima, apenas para amigos próximos e familiares, no jardim da nova casa que Gabriel projetou especialmente para eles. Era um refúgio de luz e transparência, exatamente o oposto da mansão sombria onde ela passara 4 anos de sua vida. No dia da mudança para a nova casa, Marina encontrou uma velha foto sua, tirada logo após o divórcio, onde seus olhos estavam sem brilho e seu rosto cansado. Ela olhou para o espelho e viu uma mulher radiante, com Lucas correndo em sua direção e Gabriel chamando-a para ver o pôr do sol. Ela percebeu que a maior riqueza que possuía não eram os bens recuperados de Ricardo, mas a capacidade de ter sobrevivido e florescido. A história de Marina não era apenas sobre um divórcio difícil ou um bebê inesperado. Era sobre a descoberta de que, mesmo quando nos tiram tudo, nossa essência permanece intacta, esperando apenas pelo momento certo de brilhar novamente. A jornada estava apenas começando e, desta vez, ela sabia exatamente para onde estava indo. A vida na nova casa era a tradução perfeita da paz que Marina tanto almejou. Gabriel, com seu olhar apurado de arquiteto, criou espaços onde a luz do sol parecia abraçar cada cômodo, eliminando qualquer rastro das sombras do passado. Lucas, agora um garotinho enérgico e risonho, corria pelos corredores largos, preenchendo o lar com uma alegria que Ricardo sempre considerou um ruído desnecessário. Marina sentia que, finalmente, as feridas em sua alma haviam cicatrizado, deixando apenas cicatrizes finas que serviam como lembretes de sua própria força. Ela não era mais a mulher que pedia permissão para existir. Ela era a dona de seu destino,
gerindo sua galeria com sucesso e participando ativamente da criação de seu filho. Certa tarde, enquanto organizava uma nova exposição de artistas locais, Marina recebeu uma visita inesperada em sua galeria. Era a mãe de Ricardo, Dona Beatriz, uma mulher que sempre fora fria e distante durante o casamento, seguindo o padrão de arrogância do filho. No entanto, a mulher que entrou na galeria parecia envelhecida e abatida. Ela olhou para Marina com um semblante carregado de arrependimento. Sem as habituais críticas, Beatriz pediu para conversar. Ela confessou que a família estava em ruínas e que Ricardo, em sua espiral de autodestruição, havia se isolado de todos, mas o motivo real de sua visita era Lucas. Ela vira fotos do menino em colunas sociais e, pela primeira vez, a dúvida sobre a linhagem da família a atingira. Marina ouviu tudo com serenidade. Ela não sentia ódio, apenas uma distância segura. Quando Beatriz sugeriu que Lucas poderia ser o herdeiro que Ricardo sempre quis para salvar o nome da família, Marina foi categórica. Ela explicou que Lucas não era um troféu ou um remendo para egos feridos. Ele era filho de um homem que o amava antes mesmo de saber que ele existia de fato. Ela deixou claro que a porta para aquela família tóxica estava permanentemente fechada. Beatriz saiu da galeria em silêncio, percebendo que o poder que antes exerciam sobre Marina havia evaporado completamente. Aquela mulher altiva e decidida diante dela não guardava mágoas, porque não guardava mais nada que pertencesse a eles. Ao chegar em casa naquela noite, Marina contou o ocorrido a Gabriel. Ele a abraçou por trás, repousando o queixo em seu ombro, enquanto observavam Lucas brincar com blocos de montar no tapete. Gabriel não demonstrou ciúmes ou medo. Ele confiava plenamente no vínculo que haviam construído. Ele sussurrou que o amor deles era a maior proteção que Lucas poderia ter. Naquele momento, Marina percebeu que a verdadeira vingança contra quem nos faz mal não é retribuir a dor, mas ser imensamente feliz apesar de tudo. Ela olhou para o anel de noivado em sua mão, uma peça desenhada por Gabriel que simbolizava o entrelaçar de suas vidas, e sentiu uma gratidão profunda pela reviravolta que a vida dera. Os dias de glória de Ricardo haviam chegado ao fim de forma pública e humilhante. Os jornais estampavam a liquidação de seus bens para pagar dívidas trabalhistas e processos de fraude. A mansão, outrora símbolo de seu poder absoluto, foi a leilão. Marina viu a notícia e sentiu um breve aperto no peito, não por ele, mas pela mulher que ela foi dentro daquelas paredes. Ela fechou o notebook e decidiu levar Lucas para tomar sorvete no parque. O mundo de Ricardo estava desmoronando, mas o dela estava apenas começando a florescer em cores que ele jamais seria capaz de enxergar. Ela tinha o essencial: amor, verdade e a certeza de que nunca mais seria silenciada. Enquanto caminhavam pelo parque, Marina notou como Gabriel interagia com Lucas, ensinando o menino a observar os pássaros e as árvores. Era uma conexão de almas, algo que o sangue apenas confirmava, mas que o cotidiano fortalecia. Ela se sentia completa. A jornada de dor que começou com um divórcio cruel a levara a uma descoberta extraordinária sobre si mesma e sobre a capacidade do coração humano de se regenerar. Ela sabia que, independentemente do que o futuro trouxesse, ela tinha as ferramentas necessárias para enfrentar qualquer tempestade. A felicidade, ela descobriu, não era um destino final, mas a forma como ela escolhia caminhar todos os dias. Com o passar do tempo, as notícias sobre o declínio de Ricardo tornaram-se apenas ruídos distantes na vida de Marina. Ela acompanhou de longe e com uma ponta de melancolia a venda dos últimos ativos da família dele. Ricardo, que um dia se sentiu o mestre do universo, agora vivia em um modesto apartamento de subúrbio, enfrentando a solidão que ele mesmo cultivou. Marina não sentia prazer na ruína dele. Ela simplesmente havia atingido um estado de indiferença que era a sua maior vitória. O homem que tentou tirar tudo dela acabou perdendo tudo o que tinha, pois sua riqueza era feita de papel e orgulho, enquanto a de Marina era feita de carne, osso e afeto. Gabriel, por outro lado, vivia o auge de sua carreira. Ele foi convidado para projetar um grande centro cultural na cidade onde Marina vivia, e ele fez questão de que a galeria dela fosse a curadora principal das obras de arte que adornariam o local.
Eles trabalhavam juntos, unindo seus talentos e paixões. Lucas, já começando a falar suas primeiras frases completas, era a mascote do escritório e da galeria. O menino herdara a determinação da mãe e a sensibilidade do pai. Marina frequentemente se pegava observando os dois e pensando no milagre daquela noite de chuva. O que ela achou ser um momento de fraqueza e desespero foi, na verdade, o momento em que a vida plantou a semente da sua redenção. Em uma tarde ensolarada, Gabriel levou Marina para um passeio surpresa. Ele alugou um pequeno barco e eles navegaram por um lago tranquilo. No meio do silêncio da natureza, ele a pediu em casamento oficialmente, com uma joia que ele mesmo havia fundido com o ouro de uma herança de sua família. Ele disse que queria que o mundo soubesse que ela era a mulher de sua vida, não porque precisassem de um papel, mas porque ele queria celebrar a união que o destino forjou de maneira tão improvável. Marina aceitou com lágrimas nos olhos, sabendo que aquele sim era para o seu futuro, sem as amarras do passado. A festa de casamento foi realizada ao ar livre, sob uma enorme árvore que simbolizava a vida e o crescimento. Marina caminhou em direção a Gabriel, segurando a mão de Lucas, que levava as alianças, com um orgulho infantil que emocionou a todos os presentes. Não havia luxo ostensivo, mas havia uma sofisticação na simplicidade e na verdade de cada detalhe. Seus amigos da biblioteca, os novos artistas da galeria e a família de Gabriel formavam um círculo de apoio genuíno. Naquele momento, Marina sentiu que o círculo se fechava. Ela não era mais a ex-mulher de alguém, ela era Marina, uma mulher completa, amada e mãe. Após o casamento, eles decidiram fazer uma viagem para o litoral, o mesmo lugar onde tudo começou. Eles voltaram ao hotel de beira de estrada, que agora estava sob nova direção e reformado. Sentados no mesmo bar onde se viram pela primeira vez, eles brindaram ao inesperado. Gabriel confessou que naquela noite ele sentiu que Marina era a resposta para perguntas que ele ainda nem havia feito. Marina sorriu, percebendo que as palavras de Ricardo sobre sua imprestabilidade foram o maior erro de cálculo que um homem já cometeu. Ela era fértil não apenas em corpo, mas em sonhos e capacidade de recomeçar. O casal caminhou pela areia da praia ao entardecer, com Lucas correndo à frente deles, tentando pegar as ondas que quebravam suavemente. Marina sentiu uma paz profunda. Ela sabia que a vida nem sempre seria fácil, mas ela tinha a base sólida que sempre lhe faltou. O drama de seu divórcio, as mentiras sobre sua saúde e a tentativa de ser apagada ficaram para trás, transformados em uma história de força que ela um dia contaria para Lucas. Ela olhou para o horizonte, onde o sol se fundia com o mar em tons de laranja e púrpura, e sentiu que finalmente estava exatamente onde deveria estar. A vida seguiu seu curso de maneira generosa para Marina, Gabriel e o pequeno Lucas. A galeria de arte tornou-se um ponto de referência cultural, mas acima do sucesso profissional, o que Marina mais valorizava era a liberdade de ser quem realmente era. Ela não precisava mais provar nada para ninguém. Sua felicidade era a evidência mais clara de sua vitória. Ricardo tornou-se uma sombra esquecida, um nome em processos antigos que já não tinham poder de afetar seu presente. Ele colheu o isolamento que plantou com sua arrogância, enquanto Marina colhia os frutos de uma vida semeada com verdade e coragem. Certa manhã, enquanto observava Gabriel e Lucas brincando no jardim, Marina sentiu uma onda de gratidão por cada obstáculo que enfrentou. Se ela não tivesse sido levada ao seu limite, talvez nunca tivesse descoberto a força monumental que carregava dentro de si. A mulher que um dia foi chamada de imprestável, agora comandava sua própria história com maestria. Ela aprendeu que o amor verdadeiro não diminui o outro, mas o impulsiona a crescer. E assim, cercada pelo carinho de sua nova família e pela paz de um coração leve, Marina percebeu que sua jornada de superação estava completa. O destino, enfim, havia colocado cada peça em seu devido lugar, transformando a dor de um fim no mais belo dos começos. Chegamos ao fim desta emocionante história. Espero que você tenha gostado de acompanhar a reviravolta na vida de Marina e como ela encontrou a felicidade que sempre mereceu. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora e não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Muito obrigado por nos ouvir até aqui e até a próxima.